Você já ouviu falar da fase de ouro da cirurgia bariátrica? Alguns chamam inclusive de fase de lua de mel, onde na verdade existe uma maior perda de peso. Isso vai acontecer no primeiro ano do período pós-operatório, às vezes se estendendo até 18 meses, até um ano e meio. É um período onde, numa fase inicial, pelo grampeamento do estômago, o estômago vai ter uma menor elasticidade. Então o paciente ele sente, não só na fase inicial da dieta, mas uma certa restrição alimentar maior. O grampeamento do estômago vai diminuir a produção do hormônio da fome, que é a grelina. Então o paciente ele tem uma sensação de menos fome, menos apetite. E dependendo do modelo de cirurgia bariátrica, um bypass, por exemplo, ainda aumenta a produção de alguns outros hormônios intestinais que aumentam a saciedade. Então nessa fase, o paciente ele vive um período em que realmente ele come pouco, se sente satisfeito, passa muitas vezes períodos até que ele não consegue comer o mesmo volume que a nutricionista determina. Isso a gente chama de um período inicial de adaptação, que posteriormente, com a cicatrização do estômago, o estômago vai ganhando um pouco de elasticidade. Então esse paciente ele passa a comer um pouco melhor. A maioria dos pacientes não chega a ter nenhum tipo de restrição alimentar. Mesmo que ele abuse, que ele exagere um pouco, esse paciente ele continua perdendo peso. Por isso que a gente diz que é uma fase de ouro, uma fase de lua de mel, onde o paciente ele pode, inclusive, cometer alguns deslizes que não são recomendados, claro, mas que propiciam ainda a continuidade da perda de peso. Mas é importante entendermos que também é o período de acompanhamento nutricional e multidisciplinar. Isto porque o paciente tem que aproveitar esse período para ter uma reeducação alimentar, não só causada pela restrição, pelo tamanho do estômago, pelo efeito hormonal, mas realmente aprender a comer, selecionar melhor os alimentos, mudar o estilo de vida, prática de exercícios físicos. Então é muito recomendado a atividade física, principalmente musculação, exercícios resistidos, para que ele mantenha massa magra e tenha uma perda maior de gordura. Isso porque, depois de um período de um ano, o efeito hormonal ele vai sendo compensado. O paciente percebe que retoma um pouco do apetite. Depois que para o período de perda de peso, o paciente ele tem que estar reeducado para que essa manutenção seja conseguida e atingida a longo prazo. Então é fundamental nós entendermos que tudo é um processo. Começa desde o preparo, a cirurgia bariátrica, mas esse período pós-operatório ele vai ser fundamental para delinear não apenas o resultado imediato, mas o resultado nos próximos anos que você vai ter. Como recado final, lembre-se, é uma fase muitas vezes ótima, maravilhosa, em que você está tendo uma perda de peso adequada, às vezes faz pequenos deslizes, continua perdendo peso, momentos mágicos. Mas lembre-se que obesidade é uma doença crônica, tem controle, mas não tem cura. Então é fundamental a mudança do seu comportamento e do seu estilo de vida para que você atinja o resultado e a manutenção para o resto da sua vida.